Querido irmão, querida irmã, diário da oração, durante todo esse período do mês vocacional, buscamos mergulhar no espírito do amor de Deus, do sonho que Deus tem de ver os seus filhos, buscando entender em maior profundidade o que significa vivermos como filhos e filhas de Deus. O que significa na prática sermos imagens de Deus. O que significa no dia a dia vivermos com responsabilidade a missão que Deus deu para Adão e Eva e nele para nós todos. Tome, Adão e Eva, esse mundo que te dei, o mundo das pessoas, o mundo da sociedade, o mundo que você vive, o mundo da sua família, o mundo da sua esposa, seu esposo, enfim, o mundo da sua comunidade em suas mãos. O que você fez e o que você faz com a vida que eu lhe dou, com aquilo que você é e você possui. Buscamos mergulhar no maior sonho que Deus nos deu, o sonho de existirmos numa família. Acredite-me, nós temos que amar a família, nós temos que defender a família. Família não é uma circunstância, nem é um projeto errado, nem é algo manipulado. A família é o arquetipo do mundo. Ela tem as famílias, por ela passa o futuro da vida, da sociedade, da igreja e da humanidade. Questionar a família é matar a vida, é assassinar a vida, é ferir a vida na sua essência, na sua vida. A família é o maior rosto de Deus. Ela está presente em toda a estrutura do universo, em toda a criação. Ela está presente num átomo, na estrutura de um átomo, é uma relação. Ela está presente em todos os seres vivos, vive em família, se procreia em família, se salva em família. A família encontra seu ápice, seu rosto mais pleno, a maior síntese, o maior projeto de Deus, a maior expressão de Deus. Deus chamou o homem, a mulher e os filhos ser imagem de Deus. Trindade eterna vivendo a trindade terrena. Tentamos então mergulhar nessa estrutura da família durante esse mês para poder vivenciá-la, transformá-la. E para poder entendermos o caminho de vivermos a nossa vocação à santidade, tentamos, sob sombras, sobre aspectos, sobre reflexões um pouco rápidas, às vezes muito claro porque o assunto é muito complexo, tentar vivenciar hoje os mandamentos que Deus nos deu há 1250 anos antes, em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar domingo e dias santos de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não começar as coisas alheias. São os 10 mandamentos que nós aprendemos. Só que tentamos refletir em dimensões mais profundas e totais, porque os 10 mandamentos que Jesus os veio assumir, não veio abolir, mas os veio levar à plenitude. E o povo de Israel, e Deus deu esses 10 mandamentos para que o povo de Israel fizesse uma história diferente da história de Faraó. Uma história marcada pelas relações humanas, uma história pela valorização mútua, uma história pela defesa da dignidade humana, uma história para a promoção que todos se sentissem importantes, para que todos se sentissem uma comunidade coparticipativa, onde tudo e todos, em qualquer canto, se sentissem membros vivos. Tentamos mergulhar em maior profundidade para poder entender o protótipo que Jesus nos dá de sua igreja, aonde Jesus, vocês têm um só Senhor, um só Espírito, são múltiplas as missões de papa, de bispo, de padre, de religioso, de advogado, de médico, de profissional, até chegar o faxineiro e do faxineiro até chegar o papa. A multiforma de ministério forma a beleza da comunidade, a convivência da comunidade. Tentemos mergulhar nesse espírito profundo, aonde Jesus elevou, aonde Jesus, sendo o Senhor de todos, contrário à lei dos homens, aonde aqueles que têm autoridade se servem, podem às vezes se manipular, desviar. Como é lindo ver o livro de Samuel,
que no fim do livro de Samuel, ao terminar sua vida pública, ele presta conta e consegue dizer assim diante de Deus: está cumprida a minha missão, eu busquei viver a justiça, eu busquei servir a todos, eu busquei dignificado, bem diferente de Salomão e de tantos outros, não é? Onde Samuel é o exemplo da justiça, é o exemplo da fraternidade, é o exemplo de um cargo a serviço. Vem Jesus, o Senhor do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, e vem com esse programa: diga ao mundo, eu vim para os fracos, eu vim para os pequeninos, eu vim para os sem vez, para os sem voz. Totalmente contrário à ótica do impor-se sobre a sociedade. Vir servir os mais abandonados, sendo o maior se tornou o menor, como fala São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e seguinte: embora fosse o Filho de Deus, se tornou pobre, uma vez pobre, o mais pobre dos homens, o último dos homens, a escória do mundo, para erguer tudo. Um Jesus que, sendo o Criador do céu e da terra, sendo dono de tudo, não teve cama para nascer, não teve cama para morrer. Nasceu numa gruta no meio do esterco e dos animais, e morreu no trono da ignomínia, pendurado numa cruz, nu, como destruição, como servo, porque ele não veio para ser servido, mas veio para salvar e dar vida e dignidade a todos. Eis o Jesus, é o novo protótipo. Jesus é o ápice do grande projeto eterno de Deus, do grande projeto dos servidores de Deus, do grande projeto da vida cristã, e que é a primeira comunidade. E é por isso que toda a ótica bíblica, Jesus começa a sua plataforma, dizendo que ele veio levar à plenitude os 10 mandamentos, que não veio abolir-los, mas levá-lo à plenitude. O que significa? Exatamente dizer que os 10 mandamentos são os caminhos para ser fiel. Então Jesus é o servidor do Pai, é o missionário do Pai. Ele nada mais quer que o Pai. Ele nada mais quis. Ele deu por amor ao Pai, ele deu a vida, derramou sua última gota para que ninguém se perdesse. Eis o projeto da santidade. O projeto da santidade, o caminho da santificação, o caminho da eternidade. Não é mais lei, não é mais código, não é mais faraó, não é mais 10 mandamentos. Tudo isto é caminho, nem o sacramento. O modelo da santidade, de nossa santificação, do nosso serviço cristão e da eternidade se chama a pessoa de Jesus. Viver como Jesus. Mas para isso, precisamos, como Jesus, sairmos de nós, como diz o Papa Francisco, nos encarnarmos. Sentirmos o clamor como Deus sentiu. Nos tornarmos servidores. De lutar para que nenhum se perca. Darmos um pouco de nós, já que Jesus deu todo. E chegarmos a criar em mim, na família, na sociedade, um pouco do espírito das primeiras comunidades. E entre eles não havia nenhum necessitado. Permaneceram fiéis à doutrina de Deus, fiéis na fração do pão e fiéis na caridade mútua. Este é o sonho de Deus. Este é a maior aspiração do coração humano. Este deve ser o desafio diário de todo que se diz discípulo de Cristo, o seguidor do Evangelho. Pai eterno, em nome do teu Filho, pela ação do teu Espírito Santo, pela mediação de Maria, nos abençoe e nos faça entrar no coração dos mandamentos e da Bíblia e nos ensina não somente falarmos de ti, mas a sermos um pouco da pessoa do teu Filho no mundo de hoje. Amém.